Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirano, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no último trimestre do ano 2025, utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e o título desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já vamos estudar a lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Texto aula. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. A verdade prática diz: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 4, do versículo 6 ao 8, e depois do versículo 13 ao 16. Então, começando aqui no versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as palavras profanas e de veras e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então vamos para a introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs, partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Numa das lições passadas, nós já estudamos sobre isso. Aquela que falava sobre o pensamento, um pouco depois a que falava sobre os impulsos, a vontade, enfim. Estudamos essas disciplinas que são necessárias para a vida cristã. E a gente vai estudar aqui todas elas. Talvez vamos acrescentar não acrescentar dizendo que o autor da lição está errado ou faltou alguma coisa, mas algumas coisas que também achamos importantes dentro dessas disciplinas. Eu acho uma lição importantíssima para a vida de cada um de nós que queremos ser verdadeiros servos de Deus. Antes de começar o texto da lição, eu quero colocar algo aqui de fora da lição, mas eu acho importante. Então aqui a lição é sobre disciplina. Então, disciplinas só aparecem na Bíblia em 3 versículos no Antigo Testamento, que estão em Provérbios 23, 11, 13 e 23. Então vamos ler aqui Provérbios 23. A única vez que a palavra aparece no Antigo Testamento, tá? Não retires a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Esse é o 13, na verdade, vamos ler o 11. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará é o 12. Aplica a disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos as palavras do conhecimento. Depois eu vou repetir o outro: não retires a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. E o versículo 23, que é: compra a verdade, não a vendas, sim
a sabedoria, a disciplina e a prudência. A palavra hebraica para disciplina, aqui utilizada, é musar, correção, instrução e castigo. Agora vamos para o Novo Testamento, onde a palavra disciplina aparece apenas 2 vezes. A primeira delas em Colossenses, o apóstolo São Paulo utilizando aqui o termo, Colossenses capítulo 2, versículo 23. A gente sempre fala que é um estudo bíblico, mesmo que esses versículos estejam fora aqui da colocação do autor, mas estamos dando aqui os versículos. As quais têm, na verdade, alguma aparência, sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui é do grego apeidia, severidade, tratamento duro. Isso aqui, Paulo não está falando daqueles hereges que estavam reduzindo o corpo a nada e querendo viver uma vida de disciplina, que nós vamos aprender aqui, que a disciplina, no sentido de disciplina, coisas que devemos fazer, são meios que Deus nos deu para podermos viver uma vida de maior comunhão com Ele. Não tem que partir de ordens que grupos religiosos dão. Tem que partir de dentro para fora. Mas depois a gente fala isso com mais calma. E a segunda situação onde está escrita a palavra disciplina no Novo Testamento se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 8, onde diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Aqui o grego é paideia, que novamente volta à ideia de provérbios, instrução, correção e castigo. Depois, dentro do estudo da lição, nós vamos aqui utilizar um pouco esses conceitos. Então vamos para a primeira subdivisão, que é a piedade e as disciplinas cristãs. Exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, da que há e da que há de vir. Esse texto está em 1 Timóteo 4,8, a nossa textual da lição, e está também na parte da leitura bíblica em classe. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. Eu nem vou citar Paulo, mas ele cita aqui Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Contudo, ele enfatiza a sobre-excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Então, ele compara o exercício corporal e a piedade. Vamos pensar assim, meu amado irmão, para você entender bem. Eu não sei se você pratica exercícios corporais ou não, mas normalmente as pessoas que praticam exercícios corporais, elas têm que ter essa disciplina para poder praticá-los. Porque se você não separar um tempo, um espaço no seu dia, se você não entender para o seu corpo a importância deste exercício e fazê-lo de uma forma correta, você vai ter, talvez, muito pouco ou nenhum benefício para o seu corpo. Então, quem quer fazer exercícios corporais que vai trazer benefício ao seu corpo, tem que fazer com disciplina, fazê-lo corretamente, abrir espaço no seu tempo para que possa fazê-lo.
Paulo compara com a piedade, com a disciplina cristã, que nós depois vamos estudar cada ponto onde o autor aqui está colocando, logicamente com os textos bíblicos colocados sobre cada um deles. Então veja bem, o exercício corporal para pouco aproveita, ele não disse para nada aproveita, ele não proibiu que ninguém fizesse o exercício corporal. O autor da lição chega a citar que Paulo, ele não fala aqui um exercício como hoje, uma academia, um pilates, ou outro tipo de exercício que você possa fazer na sua própria casa. Ele fala das viagens paulinas, de tudo aquilo que ele passou, do seu trabalho. Paulo não era um homem que ficava sentado esperando que as coisas acontecessem, mas ele recebia a direção do Espírito Santo e ia fazer a obra, não medindo esforços para estar lá. E nessa questão dele fazer a obra, entre aspas, vamos colocar aqui como autor da lição está falando, ele estava se exercitando. Ele coloca também um exemplo de Jesus, lá em Mateus 9,35, como eu lembro, um texto, mas poderíamos ler vários. Jesus ia pelas aldeias pregando, ensinando, falando, Jesus estava sempre ali fazendo essa parte. Hoje, logicamente, quando a gente fala de exercício físico, muitas pessoas já colocam como uma academia. Eu não tenho nada contra as pessoas que vão para a academia. Somente o cuidado, que nós já estudamos numa lição passada sobre a disciplina do corpo, que as pessoas querem ficar bombadas, isso aí, várias coisas, vaidade, isso não é bom, como nós estudamos lá. Mas você tem vários outros tipos de exercício físico. Eu não vou à academia, mas tenho que me exercitar, porque eu tenho problema nos dois joelhos, também de vez em quando tenho algum problema na coluna, então eu tenho que fazer exercício quase que diariamente. Estava na fisioterapia há um ano, fazendo exercícios lá correspondentes ao joelho, e às vezes quando dava algum problema na lombar fazendo algum exercício, mas agora não estou podendo ir por algum motivo lá da própria clínica, mas tento fazer em casa. Então não é o problema no exercício físico. Ele diz aqui, o autor diz aqui, Paulo não está desmerecendo e nem dizendo que não pode fazer. O que Paulo está dizendo, e eu grifei bem isto aqui, como eu achei uma das partes mais importantes desse texto, eu vou repetir ele de novo. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, como tem, que eu já acabei de falar, é saúde. Por exemplo, eu, já uma época da minha vida, fui obeso. Isso me trouxe vários problemas de saúde, e chegou um momento que eu precisei emagrecer. Não foi apenas algo estético, mas foi algo de saúde, e eu tive que fazer exercício físico. O meu exercício era caminhada, eu trabalhava numa empresa e caminhava lá no meu horário de almoço. Isso me ajudou a emagrecer, e depois, até hoje, eu faço muitas coisas andando, caminhando, para que eu possa ter esse exercício. Então, aproveita para algumas coisas, e é claro aqui, nesta vida. Agora, a piedade, essa disciplina espiritual aqui, esses exercícios espirituais, vamos dizer, colocar dessa maneira aqui, eles trazem benefício nesta vida e na eternidade. Porque você, já vamos aqui falar o que a própria lição diz, o irmão já sabe realmente, ler a Bíblia, orar, jejuar, e aquilo que nós falamos, entre aspas, para acrescentar, estar presente aos cultos, às reuniões da igreja, para louvar e adorar o Senhor, estar em comunhão com os irmãos, tudo isso vai trazer benefício nesta vida e na eternidade. Pastor, porque nós vamos ser salvos porque a gente lê a Bíblia? Não. A gente vai ser salvo porque a gente ora? Não. A gente vai ser salvo porque a gente jejua? Não. A gente vai ser salvo porque a gente frequenta o culto, vai em todos os cultos? Não. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz, você entendeu que você era pecador, aceitou Ele como único e eterno Salvador da sua vida. Mas já que você é um crente em Jesus Cristo, você é um remido lavado no sangue do Cordeiro, então você quer estar em comunhão com o seu Mestre. Jesus não pode ser apenas o Salvador, mas Ele tem que ser o Senhor. Como é que eu vou saber, por exemplo, que eu trabalhei numa firma vários anos, 32 anos na mesma empresa, posso dizer praticamente com o mesmo patrão, porque quando eu entrei lá era o avô dele, mas ele também trabalhava, e depois, 3 anos depois, o avô dele morreu, ele passou a ser então o chefe
se eu não me comunicasse com ele, ou se ele não se comunicasse comigo, eu não saberia o que fazer. Eu teria que saber qual era aquela atividade a fazer naquele dia, aquilo que era mais urgente para a empresa. Agora, se eu não me comunicasse com ele, como eu ia saber? E alguns que estavam, vamos dizer assim, no fluxograma da empresa abaixo de mim, se eles não soubessem de mim, porque o patrão falou para mim e eu falei para eles, me falou e eu falei para eles, ele não sabia também o que fazer, ficaria ansioso. Então, tinha que haver uma comunicação. E tudo isso que eu falei, ler Bíblia, orar, jejuar, estar presente na casa do Senhor, nós estamos nos comunicando com Deus, estamos conseguindo tentar entender a sua vontade, o seu querer. Eu já estou até comentando algo que era para comentar lá na frente, mas já nesta primeira parte. Agora vamos para a segunda parte, a segunda divisão do ponto 1, que é piedade interna e externa. Do grego, eusebia, bom, sebomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfase exagerada no valor das obras produz um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Era assim mesmo, pastor? Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 23. Sempre falamos que isso é um estudo bíblico, temos que ler a Bíblia. Ainda mais nessa lição de hoje, né? Se nas outras lições já são importantíssimas, nessa, então, é fundamental ler aqui os textos bíblicos. Vamos aqui, só a página virar aqui. Vamos lá. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alagam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Então, é uma situação que daqui a pouco a gente vai comentar sobre os fariseus daquela época. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como oração, jejum e leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradar em tudo. Isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Vamos voltar a um beijo, Mateus 23, onde Jesus fala dos fariseus, mas agora ele vai dar outra orientação, e vamos ver aqui. Então, diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ainda vem um texto de Colossenses 3:23. Vamos ler aqui, Colossenses 3:23. É estudo bíblico, meu irmão. Vamos ler a Bíblia, porque é a parte mais importante. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então vamos aqui, piedade interna e externa. A palavra vem do grego, eusebia, que é eu, bom, sebomai, ser devoto. Então, ser um bom devoto. Ou seja, vamos resumir aqui como ele resumiu. Temor, que não é ter medo, é ter respeito. Temor, respeito, reverência e amor a Deus. E talvez a gente pudesse até colocar ao contrário, amor a Deus, respeito, reverência. Porque o amor é o maior mandamento. Jesus perguntou a certo homem qual era o maior mandamento, ele falou, e depois algum homem perguntou a ele também. Então Jesus nos citou os 10 mandamentos,
Nenhum deles. Ele citou amar o seu Deus sobre todas as coisas, o seu Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, vontade e tal, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor está ligado a essas disciplinas espirituais. E aí nós vamos continuar comentando aqui. Aí ele diz, são ligados a fatores internos e externos, que é o título do texto. Aí olha só, veja bem. ênfase exagerada no valor das obras produz um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como no catolicismo desde os tempos medievais, como para os fariseus. Então, presta bem atenção, meu amado irmão, vou repetir nessa lição, na outra, nas pregações em qualquer lugar. Salvação não é pelas obras. Às vezes, alguns arminianos, e nós somos arminianos de origem wesleyana, infelizmente, interpretam mal certas ideias do arminianismo e dão um ênfase à obra que está errada. Muitas vezes nós pentecostais fazemos da mesma maneira. Eu estou falando isso para não ir para o catolicismo por farisaísmo, porque ele já citou aqui. O catolicismo é a salvação pelas obras. Você tem que fazer a obra, senão tu não é salvo. Para outras seitas, como o Adventismo Sétimo Dia, também. Guardar o sábado. Isso aí é uma obra que eles inventaram, outra que eu vou falar agora. Ler livros da Ellen Goldwhite e achar que ela é o espírito da profecia que está em Apocalipse. Se não fizer isso, não vai. Testemunho de Jeová, não doar sangue. E assim tantas outras. O espiritismo também está baseado nas obras, e nós temos que ter cuidado para não fazer isso. Jesus criticou aquelas pessoas, porque eles estavam fazendo obra, não, se você pensar no versículo 23, Jesus fala, inclusive alguns pegam e dizem que pastor, dízimo dar, o dízimo não é novo, tem nada no Novo Testamento sobre o dízimo, é só no Antigo Testamento. Aí a gente se baseia em Malaquias, e aí e tal, 3:10, e não é bem assim, papapá. Quando Jesus falou para os fariseus, ele falou que eles teriam que fazer, cuidar da viúva, cuidar do pobre, fazer toda aquela situação. Eles estavam se arrogando que eles eram dizimistas, porque eles faziam outras coisas. Mas Jesus falou, tem que fazer essas coisas como aquela. Então, meu amado irmão, não vou ser salvo porque eu sou dizimista. Eu sou dizimista por gratidão. Quem me deu saúde? Foi Deus. Quem me abriu a porta de emprego? Foi Deus. Quem está permitindo, num Brasil tão complicado, de tantas empresas fechando, que a empresa a qual eu trabalho, no caso hoje eu sou aposentado, mas todos os anos que eu trabalhei, continuasse ali. Quando aquela empresa fechou, Deus abriu outras portas para mim. Então, é Deus que abre as portas, é Deus que abençoa, Deus dá saúde, Deus dá tudo. Então, eu sou grato a Ele. Dizimista, ofertante, participando de outras coisas, como a nossa igreja tem, uma questão de missões, que ajudamos a Assembleia de Deus do Columbandê. Então, tudo isso fazemos por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação e a vida eterna. Não para ser salvo. Não pode ser isso. Os fariseus, os católicos e outros aí que eu citei, fazem por isto. Então, como eu dizia, faziam longas orações, dizimavam, amavam publicamente seus deveres religiosos. Inclusive, domingo, quando eu estava na escola bíblica dominical, na lição sobre o espírito âmago do ser humano, lá ministrando presencialmente Santa Marta, então foi colocada por alguns irmãos algumas situações, e uma já tinha sido colocada há muitos anos atrás por uma irmã, alguns anos atrás por uma irmã. Vou começar por essa de alguns anos atrás. Algumas pessoas de uma determinada igreja, não sei nem o nome, eu acho que ela nem falou o nome da igreja na época, foram para um monte, e nesse dia estava chovendo, então enfrentaram muita lama. E quando desceram no monte, tiraram a foto dos pés, todo enlameado, aquela coisa toda, e postaram em uma rede social. Essa rede social tem comentários, e alguém comentou, olha, já perderam a bênção, porque estão mostrando, entre aspas, o sacrifício que fizeram, né?
E ali aquelas pessoas daquela denominação avacalharam aquela pessoa, porque a irmã acompanhou lá, que aquela pessoa era usada do capeta. Veja bem, meu amado irmão, Jesus disse, quando jejuar, lava o teu rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando. Jesus falou, quando você der uma esmola, a tua mão esquerda não veja que a direita está fazendo, ou o inverso. É necessário que aquilo que a gente faz para Deus, fazemos para Deus. É para Deus, Ele está vendo. Ah, pastor, algumas coisas serão vistas pelas pessoas. Serão vistas, meu amado irmão, mas não é você que está querendo fazer. Algumas coisas não tem jeito, acabam sendo públicas. Mas aquilo que não é público, você está fazendo, não é público, não precisa que todas as pessoas do planeta saibam, principalmente as sociais. E nesta lição agora, domingo, foi colocada uma coisa que eu não sei, eu não vi, nem procurei depois para ver. Parece que está uma moda em algumas igrejas que as pessoas que vão no monte, a liderança, ficam com um cajado na mão. Se essas pessoas estão com um cajado na mão, significam que elas estão indo para o monte. Mas, irmão, que negócio é esse? Se eu quero ir para o monte, eu vou para o monte, oro, busco a presença de Deus, recebo de Deus o que Deus quer me dar, e quando eu desço do monte, eu compartilho a bênção com as pessoas. Jesus, quando desceu do monte da transfiguração, ele encontrou um pai desesperado, porque o seu filho estava caindo endemoniado, o diabo estava jogando ele para lá e para cá, e o demônio se manifesta, e Jesus então expulsa aquele demônio. É para isso que Deus o levantou, para ensinar. Quando Jesus escolheu os 12, ele subiu ao monte, orou a noite toda. Quando desceu, no meio dos todos os discípulos dele, ele escolheu 12 para apóstolos. Para abençoar vidas, e não para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. A glória dele, somente dele e totalmente para ele. E aí ele fala aqui no final, a verdadeira piedade contempla a disciplina espiritual externa, como oração, jejum, leitura da palavra, mas sempre relacionada a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus. Agradá-lo, vivendo justamente, misericordiosamente com Deus e com o próximo. Temos que ter as disciplinas espirituais. Se eu leio a Bíblia para que eu possa aprender, ensinar outras pessoas. Se eu oro para que eu cresça espiritualmente, para interceder por outras pessoas. Se eu jejuo, porque a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o jejum, a importância dele e como deve ser feito. E se eu vou à igreja da mesma maneira. Eu adiantei um pouco, mas vai novamente falar sobre esse assunto aqui no 3. Piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Esse texto que eu citei, mas citei sem ler. Então vamos ler, porque é um estudo bíblico. Mateus capítulo 6, o Sermão da Montanha. Então Jesus aqui, no versículo 5 e 6, vamos lá. Deixa eu virar a página aqui. Então, no 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e das esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Pastor, não pode orar publicamente? Ora, a gente tem oração na igreja. Mas eu sempre falo, já estou até adiantando aqui a lição, que a vida do cristão de oração não pode ser terça-feira, que a igreja tem oração, uma possível consagração. Na congregação Nova Campinas, a primeira semana do mês está sendo uma semana de oração completa. Essas são situações que a igreja oferece ao crente, mas que não pode ser o único momento de oração dele. Então, como ele vai orar? Aqueles homens iam por meio da rua e ficavam lá gritando, falando alto e falando das suas próprios feitos. Como tem a história do fariseu e do publicano. O fariseu chegava lá orando no meio de todo mundo, não é uma parábola, é uma história verdadeira. Jesus estava lá e falou com os seus discípulos sobre aquilo, dizendo, eu sou dizimista, eu faço isso, acontece. E o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim,
porque sou pecador. E Jesus pergunta, quem foi justificado? O publicano. Agora vamos para a sequência também aqui, que agora eu citei, vamos lá, que é o versículo 16 a 18. Vamos lá. E quando jejuares, primeiro ele falou quando orares, agora é quando jejuares, não os mostreis contristado como os hipócritas, porque eles figuram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai que o vê, que está oculto, te recompensará. Ah, pastor, não pode ter o jejum na igreja, aí todo mundo vai saber que eu estou jejuando. Não, não é isso. Já eu também tinha jejuns, que era para toda a nação. Então, a igreja pode ser o seu dia de consagração, enfim. E as pessoas jejuaram. E aí, historicamente, se ninguém não fizer, todos estariam jejuando naquele dia. A gente está falando do jejum que você faz na tua casa, você sozinho. Então, lave o rosto, unja a cabeça, para que ninguém saiba que você está orando. É a discrição. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unja a cabeça, lava o rosto, para não parecer os homens que jejuam. Mais uma vez citando 16 e 18. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Eu acabei citando no ponto anterior. Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, passageiro, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva, ainda assim, de preferência, apenas entre pessoas envolvidas com o propósito. Aí ele cita Esther 4,16. O que está em Esther 4,16? Mardoqueu era judeu, Esther virou rainha no lugar de Vasti. Ela não declarou o seu povo, então ninguém sabia naquele primeiro momento que Esther era judia e que Mardoqueu era judeu. Ele ficava sempre à porta do palácio. O rei resolveu dar valor a Amã, ressaltar Amã, um dos seus servos. E quando Amã saiu do palácio, todo mundo se dobrava diante dele, menos Mardoqueu. Quando o povo viu que Mardoqueu não se dobrava, foi questionar ele, e quando soube que ele era judeu, falou para Amã. Amã ficou com raiva de Mardoqueu e de todos os judeus, e foi adiante do rei, pagou ao rei para que pudesse matar os judeus em uma determinada época, e foi mandado aviso para todo o império, eram 127 províncias, ali da Medo-Pérsia, que os judeus seriam mortos naquela data. Quando Mardoqueu soube disso, ele rasgou suas vestes, foi com o pano de saco para a frente do palácio. Ele não ficou numa posição que não podia, a posição que podia, a partir de um determinado momento ele não podia mais com aquelas roupas estar. Quando Esther soube, foi consultar ele, aí ele explicou: olha, a situação é essa, você tem que ir diante do rei, para que o rei possa revogar esse decreto. Quando ela falou com ele, ele falou com ela, ela disse: eu não vou diante do rei, tem um mês que o rei não me chama, e se eu for diante do rei, o rei não me aceitar, ele vai me matar. E ele falou assim: olha só, prestem bem atenção, se você acha que você vai se livrar, você não vai se livrar, Deus vai levantar outro. Talvez Deus tenha te colocado aí para isso. Aí ela mandou o recado de volta. Então faz o seguinte: pega todos os judeus de Suzã, que era a capital, jejuem, eu também vejo jejuar com as minhas moças, e aí eu vou diante do rei, se eu perecer, pereci. E a gente só falou da história. Ela foi diante do rei, Amã foi acusada, Amã foi morto, os adversários judeus foram mortos, os judeus foram livres e instituíram a festa do Purim. Então ele disse: se for um caso assim, coletivo, todo mundo sabe, é uma causa comum. Então não está falando do jejum particular. Então cuidado, meu amado irmão, com o exibicionismo que hoje existe. Seja aquele exibicionismo de falar, de dizer para os outros o que você está fazendo, ou esse de rede social, que eu acho pior ainda, mas todos eles são complicados. Piedade e discrição, ok? Ah, pastor, então eu não posso mais incentivar as pessoas a ler a Bíblia? Não. Nem dizer que eu estou lendo a Bíblia? Não. Pode servir um incentivo. Eu me incentivei a ler a Bíblia toda anualmente por causa do presbítero Manuel de Souza. Enfim, houve outros homens de Deus que faziam isso, mas ele era o que mais incentivava. Então, ok, não há problema. Mas cuidado para que não fique uma coisa em que, eu sou o principal. Não. João Batista
Olhou para Cristo e disse: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Segunda subdivisão, desafio das disciplinas espirituais, a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercício físico, já falei isso lá antes, né? Quanto menos exercita, menos se quer exercitar, e quanto mais tempo parado, pior fica. Retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quando menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Ele cita, além do texto de Joel, capítulo 3, versículo 10, 1 aos Coríntios 16, versículo 13. Então vamos lá, 1 aos Coríntios 16, versículo de número 13. Vigiai e estar firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Eu vou tomar um pouquinho d'água aqui, porque a garganta está seca, está muito calor. Então, vamos lá. Essa analogia achei perfeita. Perfeita. Isso é verdade, meu amado irmão. É verdade absoluta. Se você não tem o hábito de exercitar o teu corpo, menos você vai ter vontade de exercitar. E quando você voltar a exercitar, você vai encontrar dificuldade. É aquela brincadeira que o pessoal falava antigamente. O cara passa anos sem jogar futebol. Aí ele vai jogar uma peladinha lá, um futebol com os amigos. No outro dia, o corpo dele está todo doído. Todo doído. Principalmente as pernas, a panturrilha. E assim o exercício, não fez exercício. Se a pessoa tem um hábito de fazer os exercícios, ou diariamente, ou como muitos médicos falam, 3 vezes por semana, então o seu corpo vai estar acostumado, ele vai estar ali fazendo. Até ele diz aqui, uma metáfora da levantar a mão cansado, joelho desconjuntado. As pessoas com mais idade, que têm a tendência às vezes de ficar muito parado, não fazer exercício, muitas delas acabam atrofiando mesmo, ficando às vezes até deitar numa cama sem conseguir levantar. Aí ele joga essa analogia para a parte espiritual. Ele fala, e é verdade, quanto menos você lê Bíblia, quanto menos você ora, quanto menos você jejua, e eu vou colocar o meu 4º ponto, quanto menos você vai à igreja, menos dá vontade de fazer. Então, você tem, e aí eu volto a dizer, não é para salvação, meu amado irmão, mas a atitude é nossa. Veja que nós temos uma vontade, estudamos isso há 2 lições passadas, de ler a Bíblia, de orar. É uma disciplina cristã. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ah, pastor, Daniel estava lá na sua casa de campo, na sua casa de praia, com tudo bom. Não, Daniel estava no exílio. Ele estava fora da sua terra. Ele estava, embora Deus, através de usar ele com o rei Nabucodonosor, depois com Nabonido, depois com Dário, ele ficou sempre ali com cargos naqueles governos. Mas ele estava no exílio, ele estava fora da sua terra. E não perdeu o hábito de orar. Então, muito cuidado. A gente tem que ter cuidado. E aí eu vou ler até para você outra definição aqui. Disciplina cristã é o resultado direto de submissão à palavra de Deus. E uma outra questão, a gente tem que aprender com Cristo, imitar a Cristo e ter a Cristo como exemplo. Cristo, por exemplo, orou. Cristo estava sempre fazendo a utilização da palavra, Cristo estava sendo reunido com seus discípulos, louvando, cultuando. No culto da ceia eles cantaram um hino. Então veja bem, meu amado irmão, é importante, não vacile nesta questão. Se você não tem essas práticas, essa disciplina espiritual, mude hoje o seu comportamento e passe a tê-las.
Leia a Bíblia diariamente, ore diariamente, jejue quando puder, obviamente o jejum não será diário, e esteja sempre que puder na casa do Senhor. Está trabalhando, não pode, está cuidando de alguma pessoa enferma, não pode, está enfermo, não pode, está estudando. Eu estudei, fiz faculdade secular 3 anos e não pude ir à igreja durante esses 3 anos, depois fiz o seminário 4 anos e não pude ir à igreja durante semanas, 4 anos, nas férias ia, uma vez ou outra não tinha aula, um feriado ia, mas a maioria das vezes não. E eu entendo isso, é completamente normal. Agora vamos para aquele que está nessa situação. Agora, está em casa com saúde, não está numa escala de trabalho. Vou ficar em casa para ver o jogo do Flamengo, para ver a novela da Globo, aí você está tendo uma atitude que não vai corroborar em nada com a sua vida espiritual. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas, Colossenses 2,8, que normalizam o que antes era pecado. O pecado vai ser normalizado, pastor? Vamos lá, 1 João, voltamos a dizer que é um estudo bíblico. 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologia de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, vamos aqui, 2 Pedro 2, 1 a 3, vamos ver aqui. Jesus, a folha colou. Mas vamos ler. Está difícil aqui, mas vamos, meu irmão. Perdoa aí, mas vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão completamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, fazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza varão e vão a negócio com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Aí vem uma pergunta. Como estão as nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Então, ele fala aqui, vemos que o corpo não exercitava, não vai querer exercitar. E assim também são as disciplinas espirituais. Então, quando se diminui, e aí ele já está falando de alguém que pratica e diminui. Então, diminui, orava, agora ora menos. Jejuava, agora não jejua mais. Não medita, e aqui não é ler, é meditar. Meditar é diferente de ler. Tá? Meditar é parar, fazer uma reflexão sobre o texto. Todos nós precisamos meditar. O Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que medita, não é que lê, medita. Tá? Por causa da perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Aí ele vai citando coisas, muitas coisas são substituídas por filosofias e vãs sutilezas. Eu não vou citar o nome aqui, meu amado irmão. Mas nós tivemos nessa denominação um presidente da denominação, um pastor, que pastor, ele deixou de ler a Bíblia, eu não sei, não acompanhava a vida dele diariamente. Mas entrou em grupo que estava tentando descobrir se a Terra era plana, se o homem não foi na Lua, começou coisas espirituais. Daqui a pouco parou de crer que Jesus Cristo era Deus, que o Espírito Santo era Deus. Cuidado, tem mestre aí para pregar tudo, como diz aqui em Pedro, para ensinar falsamente. Pastor, nós estamos falando aí das religiões erradas. Não, dentro do meio evangélico. Meio evangélico.
Semana passada estava vendo um vídeo, o pastor pregando e dizendo que Jesus desceu para pegar os espíritos de prisão, chegou lá, encontrou Judas e falou: Judas Cariote, o que tu está fazendo aí? Sobe para o céu. Onde está escrito isso na Bíblia, meu amado irmão? Então, vãs sutilezas, filosofias, cuidado. Aí o que antes era pecado passou a não ser mais. E aí as pessoas passam a ser controladas pelos valores do presente século. Uns anos atrás começaram a falar assim, politicamente correto, politicamente correto, politicamente correto. Hoje ainda falam, mas pelo menos nós falamos politicamente correto, tem que fazer o politicamente correto. Nós temos que fazer o que é biblicamente correto. O mundo pode achar que é desse jeito, que tem que falar assim, tem que fazer assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, imitar a Cristo, fazer a vontade de Cristo. Porque os apóstolos não se moldaram às ideias romanas e nem das autoridades judaicas para fazer como eles queriam que fossem feitos. Mas eles pregaram a Cristo, falaram de Cristo, viveram como Cristo vivia. Porque eles tinham vida de oração, eles tinham vida de leitura bíblica, jejum, eles estavam reunidos. Aí parece um tempo atrás, desigrejado, não precisa mais reunir. Depois da pandemia, os crentes agora só querem culto online, não quer mais na igreja. Cuidado, minha amada irmã, com essas coisas. Como estão as nossas disciplinas espirituais e congregacionais? Cuidado com a tua vida com Cristo. Da teoria à prática, o terceiro subdivisão desse ponto aqui. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos, já de noite, concluídos a tarefa cotidiana, voltar à leitura da Bíblia e a oração. Aí ele cita Salmo 55, 17 e cita Daniel 6,10, que eram três vezes ao dia que ele orava. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros, literatura cristã sadia. Meu Deus do céu, eu ficaria aqui 1 hora falando só sobre esse ponto aqui, mas vamos ler o texto. É que a gente acaba falando e chega no final a gente tem que dar uma corrida para o vídeo não ficar muito longo, mas é importante. Olha o que está lá em primeira hora que Paulo disse a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. É interessante que na 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de capa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Vamos lá, meu amado irmão. Então, da teoria prática. Posso ficar na teoria? Não. Não tem teoria. É prática. Então ele diz, separa o momento da manhã. Poxa, pastor, não dá. Hoje, para mim, está ótimo, mas eu amo como eu tenho conseguido fazer quase sempre hoje. Eu estou aposentado. Perfeito? Então, agora, esses dias, está um pouco diferente, porque eu estou com um pouco nas costas, estou dormindo até um pouco mais. Mas eu estava assim, dormindo 6 horas por dia, 6 horas da manhã eu acordava, e muitas vezes levantava, muitas vezes ainda faço isso, venho para a sala, pego a minha Bíblia e vou ler a Bíblia. Depois tiro um período de oração. Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso porque quando eu acordo já está na hora de sair. Ok, meu amado irmão. Eu, na época que eu trabalhava, eu utilizei vários métodos. Eu ia no ônibus, eu trabalhei sempre na área de Benfica, ali, São Cristóvão. Benfica não, São Cristóvão, Caju. Então eu lia a minha Bíblia no ônibus, eu orava no ônibus, ainda faço isso hoje. Se eu passar um dia muito agitado, vai ver se tem um dia cheio de atividade, tem que fazer um monte de coisa, eu não consegui orar. Quando eu estou indo para a congregação, Nova Campina, Caxias, eu vou para dentro do ônibus, esqueço todo mundo que está do meu lado, fecho meus olhos e começo a falar com Deus e vou orando ali. E mesmo que eu já tenha orado no dia em casa, muitas vezes quando eu vou também faço a mesma coisa. E aqui ele fala não somente de orar, ler a Bíblia na casa do Senhor, tudo aquilo que tem que ser feito, já foi falado, tudo jejuar. Ele não fala assim, boa, uma música sacra, que bom você estar na tua casa ouvindo hinos, lendo um bom livro evangélico, esse ano eu já li uns 7 ou 8 livros. É importante. O livro vai substituir a Bíblia de jeito nenhum. Eu li um livro do pastor Cláudio Andor, Correia de Andrade, que foi meu professor de seminário, morreu esse ano, agora recentemente. É a opinião do pastor lá, ele está dando o livro, ele está falando.
Agora eu estou lendo em Seus Passos que Faria Jesus, novamente, já li várias vezes, e li outros livros. E ali eu vou tirando, eu li um livro agora, sensacional da igreja, está até comigo aqui, não tem que devolver, através da Bíblia, livro por livro, do Michael Pillman, que não é um livro, é um livro que vai falando sobre Gênesis, Êxodo. Então, ler bons livros evangélicos, ter uma disciplina espiritual, sair da teoria para a prática, realizar mesmo. Que ele fala, para termos uma vida sadia, cristamente falando. Eu tenho que ter cuidado com o que eu estou vendo, o que eu estou agindo. Isso a gente já viu na lição sobre o corpo, na lição sobre a alma. Ok? Aquela lição sobre vontade, pensamentos. Pensar nas coisas que são do alto. Tudo que for bom, agradável, de boa fama, nisto pensai. Perfeito? Está lá na palavra de Deus. Então, temos que fazer. Então, tem que sair da teoria para a prática. Pô, bacana essa lição, pastor. Gostei muito dela. Mas não dá para mim, não. Tem que dar para você sim. Você tem que tirar o seu tempo para essas disciplinas espirituais. E aqui ele fala, inclusive, de ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Você muitas vezes não pode ir para um seminário evangélico. Ok, entendo, nem todo mundo vai poder ir. Mas a escola dominical é um mini seminário onde nós aprendemos a palavra de Deus. Hoje muitas igrejas nem têm mais escola bíblica dominical. Ou quando tem, não é valorizada como deveria ser. Última subdivisão dessa lição, as disciplinas e a luta espiritual. Eu vou dizer para você que o 2 é bem forte. Mas vamos ler um agora. As astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Não podemos nos descuidar desconsiderando essa realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Seu intento constante é engendrar, inventar, formar, gerar. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. Aí, pastor, ele quer atingir nossa família? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Vamos lá. Diz assim a palavra: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que a mesma aflições se cumpre entre vossos irmãos no mundo. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. Então vamos lá, João 10, 28. É estudo bíblico, meu amado irmão. João 10, 28. E todos a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Então vamos lá, meu amado irmão. O diabo, ele não está satisfeito com a gente. Ele vai querer sempre nos derrotar. Como é que ele vai tentar fazer isso? É o que ele diz aqui, ó. Seu intento constante é nos atingir para ter dano no nosso espírito, alma e corpo. E é exatamente colocando situações para que a gente não ore, não jejue, não lê a Bíblia, não vá na igreja, não tenha nenhuma disciplina espiritual e se distrai com outras coisas. O distrair, não vamos falar do outro ponto aqui, né? Que é evitando as distrações. Então ele fala aqui, ó, perseverar na disciplina é essencial, é o que nós falamos. Hoje um ponto, da teoria prática. E continuar, não é, um mês, poxa, esse mês eu orei, eu li a Bíblia, eu jejuei, eu fui para a igreja, no mês seguinte eu voltei ao normal. Não. É agora, mês que vem, no outro mês, em toda a tua vida aqui nesta terra. Aí ele coloca mais uma vez, fechando, e que ele fala sobre o final. Ele citou aqui a armadura de Deus, né? Ele citou o texto da armadura de Deus, falando das astutas, sinal do diabo, contra os principados potestados. E Paulo fecha esse texto dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito.
Não podemos abrir brecha. Se você abrir brecha na sua vida espiritual, o diabo pode entrar e fazer uma lenha, fazer com que você possa até mesmo cair da graça. Ok? Então, cuidado com a tua vida espiritual. Eu sempre digo aqui, vou repetir uma coisa para os irmãos. Eu até falei recentemente, usei esse exemplo, acho que foi, não sei se foi na escola medical ou no outro culto lá que eu falei. Então, falei com o nosso irmão Elias, da sede. O irmão Elias está estudando que faculdade? Geografia. Você lê livro de direito? Ele falou, não. Você lê livro de contabilidade? Não. Você lê livro de medicina? Não. Eu leio livros de apostila de geografia. Então, se você quer crescer espiritualmente, o que você tem que fazer? Manter a tua disciplina espiritual, ler Bíblia, orar, jejuar, estar na casa do Senhor, louvando e glorificando Ele, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade nos seus caminhos. Agora vamos ver, e eu acho esse ponto muito importante. Evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas agindo com prudência na administração do nosso tempo. Tem que agir com prudência. Isso se chama, sabe o que, meu amado irmão? Mordomia cristã. Eu já dei estudo em Santa Marta, principalmente, eu não sei se eu cheguei a dar esse estudo em Caxias, foi muitos anos atrás, a mordomia dos bens, dos valores, do tempo e dos talentos. O que é um mordomo? Alguém que recebeu algo para tomar conta, não é dele, mas ele tem que tomar conta. Então Deus nos deu finanças e temos que tomar conta delas. Deus nos deu tempo, temos que tomar conta dela. Deus nos deu talento, temos que tomar conta dele e vamos prestar conta um dia, como existem parábolas que o irmão já leu certamente, que lá dizem isso ao Senhor no dia final. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo por conta do dia Samuel. O que é remindo o tempo? Aproveitando bem o tempo, fazendo bom uso do tempo a qual Deus te dá. Para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook, ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos tempos em pleno culto. É a chamada dependência digital que cresce a cada dia. Quanto menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. E meu amado irmão, nós já falamos isso, eu vou repetir para você. Pastor, celular ruim? Não, meu amado irmão, estou aqui gravando esse vídeo, você verá esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, eu estou gravando num celular. Talvez você vai ver esse vídeo num celular. Eu estou numa plataforma chamada YouTube. Você vai ver esse vídeo no YouTube. Mas também, na época da pandemia, o pastor Paulo César, meu pastor ajudante, ele gravou mensagem no Facebook. Crentes foram abençoados através de live no Facebook. Então, o problema não é a rede social. Não é o celular, não é o computador, não é a internet, não é a televisão, não é o rádio, não é o correio, não é o pombo que levava os recados lá 200 mil anos atrás. Não, 200 mil anos é maneira de falar e pego, tá? Minha irmã que não tem 200 mil anos. Mas o problema é o mau uso dessas coisas. Então ele diz aqui, eu fico estarrecido, já vi, meu irmão, infelizmente, já vi. Pessoas no meio do culto. Pastor, o senhor fica irritado quando o senhor está pregando e alguém mexe. Não. O culto ele não começa na hora que eu, pastor, vou pregar. Ele começa na hora que o irmão ou a irmã, seja obreiro ou não, você coloca na frente, pega o microfone e diz: eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Começou o culto. Isso, presta atenção, oficialmente, porque o culto começa na tua casa. Você tem que sair de casa orando para que o culto seja aberto. Quando chegar na igreja, deve de ajoelhar e orar e pedir que Deus abençoe aquele culto, que Deus use as pessoas ali, que o nome de Deus seja glorificado. Mas, oficialmente, é quando faz assim. Então, na hora que o irmão está lá, falando, ou lendo o texto da Bíblia, ou está sendo cantado no hino, da harpa ou avulso, as pessoas lá utilizando. Aí ele fala, vamos ver a mensagem.
Irmão, olha só, eu digo, eu já disse na igreja várias vezes, deu orientação, não botei lei. Porque se eu coloco lei, aí vira um pouco legarinho. Faz porque o pastor está mandando. Se você vai para a igreja, você leva o seu celular, não tem problema nenhum levar o celular, porque, por exemplo, minha esposa leva o celular dela, e às vezes quando a gente sai da igreja, ela pede o Uber no celular dela, porque no meu não tem, e a gente volta para cá de Uber. Ou, às vezes, tem que ter um contato com a família, enfim, várias coisas. Chegou na igreja, o ideal é que você faça, abaixe todos os volumes do celular. E fique com ele guardado na sua bolsa, no meu caso, pastor no paletó. O celular, tem gente que você está no meio do culto e o celular começa a tocar. Para que isso, meu irmão? Ainda vai e pega, vai atender lá fora. Se você está com um parente doente em casa, ou alguma situação assim, então entendo até que você possa estar preocupado, alguém possa te mandar notícia, um parente hospitalizado, vamos colocar assim, mas bota o telefone no vibrador, tocou, ali vibra, né? Você discretamente sai lá para fora, vai para a varanda ou para o quintal, atende, com discrição também, e você vai então saber o que está acontecendo. Já aconteceu comigo, até minha filha está doente, minha esposa não foi, o telefone acabou tocando, acabou ligando, eu pedi licença aos irmãos e tive para fora. Agora, se eu estiver pregando, meu amado irmão, vai ficar tocando, se eu puder tirar do bolso e desligar ele, fazer qualquer coisa, vou fazer, mas não vou atender. Então, até na hora do culto. Isso aí fala de uma dependência, ele fala aqui de dependência digital. Cuidado. Quando ele percebe o celular é ótimo. Eu mando mensagem, eu mando versículos aí, não todo dia, mas 2 vezes, às vezes 3 vezes na semana para os irmãos, para os amigos. Tento evangelizar não crente através do WhatsApp. Entro lá no meu Facebook, provavelmente uma vez por dia, mando os parabéns. Hoje, praticamente, é para mandar parabéns, curtir alguma coisa que algum irmão colocou. Não tenho Instagram, porque não quero ter, não tenho desejo de ter, para não ter mais uma coisa para ter que ficar olhando todo dia. E o YouTube eu utilizo. Sim, o YouTube eu uso bastante. Vendo vídeos, agora sempre fazendo com que sejam coisas que venham me edificar. Eu uso muito o YouTube, por exemplo, ver vídeos para me preparar para dar aula da escola dominical, mesmo depois que eu dou aqui, no outro dia, para ver vídeos, ou estudos bíblicos, ou apologéticos, ok? Em algum momento também, distração, pastor não pode ter distração? Pode, meu amado irmão, todo irmão pode ter seu momento de lazer. Mas meu momento de lazer não é na hora do culto, ou na hora que eu tenho que ler a Bíblia, ou na hora que eu tenho que orar, ou em outros momentos. Eu tenho que separar o meu tempo para Deus e dedicar esse tempo para Deus, é dele, para a glória dele. Vamos então para a conclusão. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Ele cita aqui 2 vezes, Lucas 10, 19, 20, vou ler mais uma vez o texto bíblico, né? Para ler, estamos terminando, vamos aqui. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, pouca coisa, mas vai ser um pouco mais longo hoje. 19 e 20. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada fará dano algum, mas não vos alegreis, porque se vos sujeito ao Espírito, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, fortalecer, nos dá poder contra as forças das trevas, como aconteceu com aqueles irmãos em Cristo que foram lá enviados pelo Senhor. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu vou ler e depois eu vou ler um outro versículo que não está citado na lição, para dizer uma coisa para os irmãos e finalizar esse estudo de hoje. Ok? Então vamos lá. Eu estou abrindo aqui só por abrir, é aquela minha velha, eu gosto de ler na Bíblia, mas isso aqui eu não precisava ler na Bíblia, tá, minha Maria? Vamos lá. Orai sem cessar. Ah, pastor, só vai ficar só nesse texto? Não, tem aqui um texto que eu quero trazer para você. Então, orai sem cessar é para você estar orando sempre. É isso? Ah, pastor, mas aí não tem. Então, de oração está mandando orar todo dia, orar sempre. Mas ler a Bíblia, não. Ler a Bíblia não tem um texto que só vai me mostrar que eu preciso ler a Bíblia. Eu poderia ir para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, mas eu vou para outro. Josué 1,8.
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Então, tanto na Bíblia manda orar, como na Bíblia manda ler a Bíblia, sempre. É só você obedecer a palavra de Deus. E a tua vida será abençoada, com certeza, através dessas disciplinas espirituais. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, o espírito humano e o Espírito de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.